Fala aí galera, beleza? Quem fala sou eu, Edu, mais um vídeo, rapaziada, no canal Furico Food Família. Hoje, vídeozão de cartola pra vocês. Vai começar o Brasileirão amanhã, ou melhor, hoje, né? Que esse vídeo vai sair muito em cima da hora. Então vamos passar as dicas aqui da rodada, falar da rodada e montar o melhor time possível pra pontuar bem, tentar valorizar também, que é importantíssimo nessas primeiras rodadas. A gente começa o jogo só com apenas 110 cartoletas, então tem que fazer um bom número de cartoletas logo nesse início para poder escalar jogadores melhores. Lembrando, nessa rodada é de preferência escalar jogadores mais baratos, porque os jogadores mais baratos precisam de menos pontuação para valorizar. Então, como a gente quer valorizar, a gente vai escalar jogadores mais baratos para que consigam render, né? A gente também não vai botar um jogador que vale 5 cartoletas e que seja ruim. Já tentar trazer esse meio termo para a gente conseguir fazer um time equilibrado e que a gente não perca cartoleta na rodada, que é o essencial. Vamos ter algumas apostas no time, mas a gente vai tentar fazer uma base bem sólida para fazer uma pontuação bem boa, tá? Então vamos começar pelo goleiro. Primeiramente, desculpa pelo dia do vídeo, né? Como eu falei, tá tarde para postar o vídeo, mas essas últimas semanas foi muito corrido, tô trabalhando bastante, então tô tendo pouco tempo, principalmente à noite, que é o tempo de gravação, então tá tendo bem ruim. Queria estar trazendo mais vídeos, né, sobre outras coisas, principalmente sobre futebol, sobre Palmeiras e tudo mais, mas está complicado, tá, gente? Então vamos começar a rodada pelo gol. No gol, gente, a gente não vai gastar cartoleta com goleiro, ainda mais porque é uma posição que é muito ruim de pontuar e a gente quer tentar valorizar. Então a gente vai olhar para as posições mais baratas. A gente tem algumas opções que são interessantes para rodada. Você tem o Gustavo do Juventude com uma aposta custando apenas 4 num jogo que vai ser muito parelho entre Vitória e o Juventude. Vitória que não está bem nos últimos jogos. O Juventude é sempre aquela coisa, no Jacone é muito chato. Então o Juventude tem esse a mais, tá? Não sei porque não tá aparecendo aqui os bagulhos, né? Deixa eu ver se desbuga, né? Porque não era pra estar assim, né? Não era pra estar aparecendo aqui. É que na real não precisa, né? Que a primeira rodada não tem nada. Esqueci que estamos na primeira rodada, tá? Mas o Gustavo pra mim é uma boa opção, então é uma aposta. Eu acho que valeria, mas é naquela mais. É um jogo mais que você não sabe muito o que vai acontecer. Mas o Juventude, por jogar em casa no Jacone, eu acho que é um favorito nessa rodada, então o Gustavo poderia ser uma opção barata, tá? A gente tem que olhar para os goleiros um pouco melhores. E para mim, o Everton e o Brazão são os goleiros que podem render mais nessa rodada. O Everton custou apenas 5 contra o Botafogo. Acho que é um jogo muito difícil. O Palmeiras vem de jogos ruins, tá? Mas o Palmeiras ainda assim é sólido defensivo. Sofreu poucos gols nos últimos jogos, né? Contra o São Paulo não sofreu. Contra o Corinthians sofreu apenas um. Então a gente espera que contra o Botafogo o Palmeiras melhore um pouco do que foi contra o Corinthians. Não sofra gols. E a gente vai tentar pegar esse saldo de gols do Palmeiras. Eu vou com o Everton por jogar em casa e por ser o time do Palmeiras ser forte defensivamente. Acho que o Botafogo também não vai atacar com tudo, a fase do Botafogo não é boa, então a gente vai apostar nesse conjunto aí para ir com o Everton, tá? Todo mundo tá indo com o Everton, a gente vai também, por ser questão do goleiro ser barato, o time ser confiável defensivamente, então a gente vai com ele. Outras opções boas, o Brasão, como eu falei, é uma boa opção contra o Vasco, tá? Acho que é uma opção interessante. Mas o jogo é fora de casa, eu tenho muito receio. Eu vi o pessoal botando até Guilherme no ataque do Santos por custar 5 cartões, mas eu acho que o jogo é mais favorável pro Vasco ainda. A fase dos times são ruins, o Vasco joga em casa. Eu acho que a fase do Vasco estava um pouquinho melhor do que a do Santos. Claro, se tivesse o Neymar, o jogo era completamente inverso. Mas como não tem, eu acho que o Vasco é até um pouquinho favorito. Mas o Brasão sim é um goleiro que é muito bom fazendo defesas. E jogando fora de casa, com certeza vai ter chances difíceis de fazer defesas e conseguir pontuar com defesas, tá? Outras opções interessantes, tem o Cleiton contra o Ceará, custando apenas 6, também é uma opção interessante, mas acho que esse dia do Bragantino é um pouco mais arriscado, acho que dá pra apostar nesse dia do Bragantino em outros jogadores, que a gente vai falar mais pra frente, né? E eu acho que de opções mais baratas aí tem o Cássio também contra o Mirassol, na teoria um time bem fraco, o Mirassol, porém o Cruzeiro não apresentou um bom futebol nesse início de ano, então a gente tem que ficar de olho no Cruzeiro, tá? Dá pra postar as fichas no Cruzeiro por causa que é contra o Mirassol, mas nem tanto também, a gente não vai chegar aqui e fechar o time do Cruzeiro contra o Mirassol, acho que tem opções interessantes, mas tem que manejar a mão, tá? E daí que pra cima, se você quer gastar no goleiro, que eu não recomendo, é o Rafael pra mim é a melhor opção. Pega o esporte, joga em casa, o time do São Paulo é sempre forte defensivamente, eu acho que é uma ótima opção. O São Paulo pra mim acho que é o grande favorito da rodada em questão de confronto, é bem disparelho, tanto São Paulo quanto Cruzeiro, porém tem opções boas em outros jogos também, tá? Os goleiros mais à frente não vai nem falar, porque eu acho que não precisa dessa rodada, não são goleiros confiáveis. Acho que, claro, você podia apostar no Hugo Souza, não pegar esse dia contra o Bahia fora de casa, fazendo defesas, mas gastar 12 cartões no Hugo Souza e não tendo potencial tanto assim de valorização não compensa, tá? Vamos para as laterais. Sempre ativa o filtro de dúvida, porque pode ter jogadores que vão jogar ou não, tá? Se a gente fosse olhar para uma rodada normal de cartola e que já tivesse com dinheiro, a gente olharia para o William com certeza como uma ótima opção para rodada. E até é, tá? Mas eu acho que não compensa nesse primeiro momento botar o William nessa má fase do Cruzeiro e também, né, ele custando tanto e precisando de tanto para valorizar. Então a gente vai olhar para os laterais mais baratos novamente e vamos subindo de acordo com a necessidade, tá? Aqui para os laterais bons, a gente tem o Jamerson que fez bons números nesse início de ano, tá?
mas ainda assim, jogo fora de casa contra o Juventude, eu não acho que é uma opção interessante. Eu vi bastante gente pensando em colocar ele, dando dica como ele, tá? Mas eu acho que tem opções melhores, tá? Uma das opções para mim é o Juba, tá? Contra o Corinthians, eu acho que seria uma opção interessante, lateral bem ofensivo, porém a fase do Corinthians é bem boa, então eu ficaria meio assim, eu deixaria ele um pouco de lado, mas é uma opção legal, que eu acho que pouca gente vai nele, tá? E vai confiar nessa opção. Tem que ver se também se joga, tá? Mas provavelmente vai jogar. A minha primeira opção vai ser o Juninho Capixaba, como eu falei. Do saldo de gols do Bragantino, ele é muito confiável, um cara que ele desarma bastante, ele tem a questão ofensiva boa, então eu vou estar indo de Juninho Capixaba. E vocês vão ver que a minha zaga é literalmente a zaga mais escalada, tá? A gente vai tentar trazer algumas dicas para você que queira diferenciar, mas eu acho que a zaga mais escalada tá muito bem escalada pra essa rodada, tá? Gosto muito também do Enzo Dias, que vai ser meu outro lateral, um lateral que mostrou muito bem no início de ano do São Paulo, jogando bem, desarmando, claro, um lateral bem combativo que faz faltas, mas ele tem a questão do desarme e também pode chegar ofensivamente, tá? Outra opção que pouca gente tá vendo é o Lucas Esteves contra o Galo, tá? Eu acho que só tem que tomar um pouco cuidado porque esse confronto é bem aberto. Então o SG pro lado do Grêmio é meio complicado, mas se pegar o SG, o Esteves é um dos grandes candidatos a estourar de pontuação nesse início de ano, tá? Porque o Esteves é muito bom na questão de desarmes, tá? Ele é bom na questão de desarmes, e também ofensivo ele é bem legal, então dá pra ficar de olho no Esteves pra essa rodada. Outra opção interessante, acho que daí daria pra apostar também no Cedric, mas entre Cedric e Enzo, eu vejo uma melhor qualidade no Enzo pra Cartola, vamos ver como os dois vão se sair, mas na minha opinião o Enzo vai ter um desempenho melhor pelo que eu vi do futebol dos dois apresentado, tá? O Mike eu deixaria de lado, é um confronto bem complicado de TSG e gastar 8 cartões, eu não prefiro não gastar, e em outras opções, como eu falei, do Juninho Capixaba e do próprio Enzo, tá? Aqui pra cima realmente tem opções boas, né? Se a gente for ver, tem o Wesley, tem o Lucas Piton, tem o próprio Piquerez, o William, mas, gente, é muito caro pra botar nessa primeira rodada, então a gente vai acabar fugindo deles. A gente quer também pontuar e valorizar. Não adianta colocar os jogadores né, a gente. Opa, porque abriu o Globoplay aqui, gente. E botar os jogadores caros, eles acabarem indo mal e a gente se ferrar nessa primeira rodada. Então a gente tem que fazer uma primeira rodada mais conservadora, nesse sentido de valores, para daí a gente melhorar nas outras, tá? Na zaga, gente, vamos olhar também pra baixo, porque vai ter que ser assim, a gente tem que olhar pela zaga começando por baixo. Meu Deus do céu, o que tá acontecendo? Tô errando tudo aqui hoje, gente, desculpa, tá? Zagueiros pra essa rodada, o Vilauba tá bem cotado pra essa rodada, porque ele vai jogar de lateral esquerdo, muito possivelmente nesse jogo. Então vamos ver que ele pode fazer algumas opções de desarmes legal na lateral, né? Claro, é um zagueiro jogando na lateral, então, né, provavelmente não vai contribuir tanto na questão ofensiva, mas ainda assim é uma opção a mais, assim, de um cara que é um zagueiro, mas vai jogar na lateral. Então, na teoria, você ganha mais um lateral na escalação. E o lateral geralmente pontua mais que o zagueiro. Mas vamos ver. Eu não acho que eu acho uma opção interessante, mas não acho que é o cara que, pô, vou escalar de olhos fechados o Vilauba. Não, acho que tem opções melhores. Mikael do Palmeiras pode ser uma opção pelo valor, tá? Mas eu não vejo, pelos jogos que eu vi do Mikael, o Mikael desarmando tanto. O Mikael é muito combativo, às vezes faz bastante falta, tá? Claro, consegue desarmar, mas não é aquele cara que ele vai passar na frente, vai desarmar e sair jogando. Tá? Eu acho que tem outras opções melhores para isso, tá? E a minha primeira opção do time, tá? Vai ser o Léo Ortiz do Flamengo. Vou tentar pegar esse SG do Flamengo contra o Internacional. O Léo Ortiz custando apenas 5. Jogando em casa, o Flamengo tá muito bem. Então eu vou com o Léo Ortiz para esse início de cartola. É claro, é um jogo confronto complicado, mas o valor do Léo Ortiz é muito bom e o Flamengo é confiável. Então a gente vai tentar ver se o Internacional não consegue furar essa defesa do Flamengo, tá bom? Outra opção interessante, meu outro zagueiro, na verdade, vai ser o Tava Arboleda, tá? Tava Arboleda do meu time, vou ser sincero com vocês, mas o Alan Franco também me chama muito a atenção. A bola aérea do Arboleda é melhor, porém o Alan Franco ele é um zagueiro mais combativo. Eu tô nessa dúvida aí pra essa rodada, tá? Eu acho que pelo valor eu vou acabar indo de Alan Franco, tá? Eu vou fugir do Arboleda, se vocês forem verem mais escalados, o Arboleda tá aqui, tá? Mas o Alan Franco, na questão de desarmes, eu acho que é melhor do que o Arboleda. A questão da bola aérea do Arboleda conta bastante na questão, pro lado positivo dele, mas para mim, o Alan Franco é mais interessante na questão dos desarmes. O valor é um a menos, então tem essa chance maior de valorização, mas eu confesso para vocês que o Arboleda tava no meu time, tá? Então é uma opção interessante também, tá? Aqui para cima, como eu falei, não vale a pena colocar esses caras que não tem essa chance de pontuar tanto, tá, gente? Então, claro, o Fabrício Bruno seria uma boa opção, o Murilo seria uma boa opção também, o próprio Léo Pereira seria uma opção legal, mas não compensa, não compensa pelo valor, tá? Então, vamos deixar passar para essa rodada, beleza? No meio, gente, no meio eu vou fazer o diferencial. Vocês estão vendo aqui o mais escalado? Alisson, Richard Hughes e John John. A gente vai ter apenas um, tá? Eu já vou falar quem que vai ser o nosso John John aí. Eu já matei. Né? Nosso meio campista mais escalado que a gente vai adotar vai ser o John John, tá? Pegando o Ceará, eu acho que é um confronto bem aberto. O John John veio fazendo bons jogos pelo Campeonato Paulista no Bragantino, é o cara da armação do time, então eu vou dar esse voto de confiança no John John, custando apenas 7 cartoletas. A gente vai fazer um meio de campo muito barato, vocês vão ver por quê, tá, gente?
Aqui são opções mais baratas, aqui pra baixo eu não acho que ninguém é interessante. Tem o Emiliano Martins do Palmeiras tá como dúvida. Ele acha que é um pouquinho mais interessante, um volante bem combativo que pode ser bom nos desarmes, tá? Mas eu vou deixar passar porque ele tá como dúvida nessa rodada, acho que joga, mas eu vou deixar. Quem vai ser minha próxima saudade no meio de campo vai ser o Jadson. O Jadson, pra quem jogou cartola no ano passado, viu que era um monstro em pontuação. Tinha jogo que ele ia lá, desarmava 5 bolas, finalizava na trave, tirando a chance de fazer gol e dar assistência, tá? É um volante que é muito bom de cartola. Então eu vou estar com ele nesse jogo contra o Vitória, que vai ser bem aberto, tá? Vai ser bem aberto e pode acontecer de tudo. Então eu vou estar confiando no Jadson pra ser aquele volante meio coringa, assim, pra ele fazer os pontos no desarmes. Custando apenas 6, a chance de valorizar é muito grande se ele pontuar muito bem só na questão de desarmes, tá? Então vamos estar indo com ele. E nosso outro meio-campista vai ser um cara que não. Saiu do provável? Ah, não, tá aqui. Eu que passei, eu comi bola. Lima, vamos de Lima contra o Fortaleza. A fase do Fortaleza não é nada boa. O Fluminense também não é aquelas mil maravilhas, mas a gente sabe como é o Lima, né? Na rodada que ninguém tá indo nele, ele vai lá e estoura na pontuação. O Lima é muito bom de desarmes, muito bom ofensivo. Se você olhar a escalação do Fluminense, gente, o Lima vai jogar mais avançado. Então isso é bem interessante. O Lima vai ser esse cara pela direita do time do Fluminense. Então vamos ver ele participando muito bem também na questão defensiva, né? Que provavelmente ele vai voltar para cobrir o Samuel Xavier junto e o Hércules. Então ele vai pegar esse lado do Fortaleza com o Moisés e o Bruno Pacheco. O Bruno Pacheco é um lateral que sobe bastante. Então a gente talvez pode ter nesse embate o Lima conseguindo desarmar bem, tá? Então vamos com o Lima como uma aposta. Eu estava, sinceramente, com o Richard Rios no time. Mas a fase do Palmeiras me faz não colocar o Richard Rios. A fase do Palmeiras está ruim. O Richard Rios também não apresentou bom futebol nos últimos jogos. É claro, pode enfrentar o Botafogo muito bem? Pode. Mas tá vendendo 10, eu vou resolver diminuir um pouco no meio de campo, que eu tava gastando um pouquinho mais pra aumentar no ataque, vocês vão ver o porquê, tá? Outras opções interessantes, gosto do Wellington Rato pra rodada. Mesma questão do Jadson, eu acho que é um jogo muito aberto, esses dois times aqui de Juventude e Vitória. O Rato é um cara muito ofensivo, né? Ele tá como meia, mas ele joga praticamente como atacante. Também interessante. O pessoal tá indo de Alisson muito exclusivamente pelo confronto e pelo valor, tá? O valor tá bom pra ele, mas eu não acho que o Alisson é aquele cara de cartola. Não foi nos últimos anos, eu acho que não vai ser. Ele joga como volante, né? Então eu prefiro, como volante, arriscar no Jadson do que arriscar no Alisson pra sua rodada. Posso errar? Posso, mas é o que eu estou confiando e que eu acho pelo meu conhecimento de cartola, tá? Deixa eu só ver aqui a questão do tempo, já tá 12 minutos, deixa eu acelerar. Richard Hughes também, como eu falei, é uma boa opção, tá? Mas tá muito caro. E daí se eu fosse colocar alguém mais caro aqui dos meias armadores, seria o Matheus Pereira. O Matheus Pereira nem tá aqui. Eu achei que o Matheus Pereira ia jogar e não vai, tá, gente? Vai acabar que não vai jogar. Mas se o Matheus Pereira jogasse, pra mim era a melhor opção dos meio campistas mais caros. Como não tem, pra mim, o Veiga e o Alisson são as boas opções. O Veiga bateu de pênalti, o Garro também é muito bom. É um jogo bem equilibrado, fora de casa. O Corinthians morto após o jogo contra o Palmeiras, né? Jogou muito nesse último jogo. Mas, como eu falei, não compensa botar esses caras caros, gente. Vale você arriscar em um. Eu acho melhor você deixar pro ataque e você gastar um pouquinho mais, que é mais provável. Nosso ataque, vamos começar. E a gente vai botar o atacante mais caro. Falei que não era pra colocar os caras mais caros, mas eu vou de Estevão. É o cara que resolve o jogo quando tá difícil, é o cara que finaliza, sofre falta, bate escanteio, cruza a bola na área, finaliza. Então, no jogo contra o Botafogo, acho que a chance de gol do Palmeiras tá tudo nele, nesses últimos jogos. É claro, tem o Vitor Roque, mas o Estevão é o cara que desequilibra. Tem que puxar a responsa, voltou a puxar a responsa contra o Corinthians, mas vamos ver se contra o Botafogo ele resolve. Vou acabar colocando. Se você quer, como eu, colocar um cara também que é mais caro, tem o Verratti, como eu falei, o Verratti é um cara que eu tava bastante inclinado a colocar. Eu acho que é um jogo que o Verratti vai meter gol, tá? Aí você vai mais pela pontuação, porque o Estevão, pra valorizar, vai ter que fazer uma pontuação absurda. Então é bem complicado a situação pro Estevão valorizar. Mesma coisa de Yuri Alberto, Depay, eu acho que o Yuri Alberto também vale, a fase é muito boa. O Vitor Roque também tá cavando pênalti a roda, eu acho que quando tiver um joguinho que a bola caia mais no pé dele, eu acho que esse jogo pode ser o Botafogo, porque o Botafogo joga, pelo menos no ano passado, jogou muito mais aberto, assim, né, questão, tipo, ia pra frente, voltava, e era um time muito mais, que dava espaços, né, mas outros times não conseguiam aproveitar. Então o Vitor Roque contra o Botafogo pode ser uma opção interessante, tá? Outras opções caras que você pode apostar, também tem o Luciano do São Paulo, tá? O Luciano do São Paulo também é uma opção interessante, mas eu acho que tem uma opção melhor, que no caso seria o Caleri. Eu estou numa dúvida entre Caleri e entre Luiz Araújo. A minha dúvida é o seguinte: o confronto do São Paulo é mais fácil, né? Contra o Sport em casa. O Flamengo pega o Internacional. Porém, o Luiz Araújo estava muito bem de cartola no último ano. Porém, pelo lado do São Paulo, o Caleri está como dúvida. Eu vou ir de Caleri, porque o jogo do Caleri é o primeiro da rodada, então a gente vai ter escalação. Se o Caleri não jogar, vocês já sabem que vai entrar. Vai entrar o Luiz Araújo no time, tá bom? E o outro atacante é o jogador mais caro da rodada, é Gabigol. É o cara que bate pênalti no time do Cruzeiro, mesmo jogando mal. É um cara que ainda resolve na hora que tem que bater o pênalti. Então, pô, custa 8, se fizer um gol, já praticamente já valoriza ele. Vamos torcer para ter um pênaltizinho pro Cruzeiro e ele ir bem nesse jogo, tá? Vamos estar indo com ele nessa rodada, beleza?
E outras opções interessantes aqui para baixo, se você quer colocar os jogadores mais baratos, acho que tem o Eric Puga contra o Corinthians, que eu venho falando de jogadores bons do Corinthians, mas também o Bahia é um time que começou muito bem o ano, então o Eric Puga seria uma opção interessante também, tá? O Guilherme, custando 5, né? O Guilherme é um cara que é muito bom, teve um ano muito bom esse início aí do Paulistão, tá sendo artilheiro e tudo mais. Acho que é um jogo complicado ainda assim, mas pode ser uma opção muito boa o Guilherme sim, tá? Pelo valor, compensaria bastante, tá? E daqui pra baixo realmente não, pra mim não compensa colocar esses jogadores, beleza? Vamos pro treinador, daí a gente vai fazer o banco, o reserva de luxo e também o capitão, né? Deixa eu falar só um pouco o meu ponto também, que ficou horrível essa questão de não ter mais a fotinha dos jogadores, não sei porquê, não sei se é questão de licença, de ter os direitos de imagem, mas ficou muito ruim desse jeito, os custos também muito ruim, difícil de identificar, você tem que saber praticamente como que é a rodada, tem muita gente que não sabe como que é a rodada, vê mais ali pelo confronto, então ficou bem ruim de ver, tá? Mas vamos se acostumando aí, né? Por enquanto é bem ruim, tá? Esse formato novo. E deixa eu comentar, vou comentar do reserva luxo na real depois, tá? Treinador pra mim, o melhor treinador da rodada é o Zubeldia, custando apenas 7 cartoletas contra o São Paulo, eu acho que tem que ir com ele, tá? Se você quer economizar e não quer gastar mesmo, tem o Fábio Matias do Juventude, tá? E também o Seabra pela parte do Bragantino, acho que também é bem interessante. Não vale a pena gastar em treinador mais caro, acho que daria para subir um pouquinho 8 e trazer o Léo Jardim, mas acho que o confronto do São Paulo e a fase do São Paulo é melhor do que o do Cruzeiro. Então vou estar indo com o Zubeldia, tá bom? Capitão, eu fico numa situação muito boa e ruim ao mesmo tempo, porque os atacantes, para mim, os três têm potencial de bem. A fase do Cruzeiro é ruim, a fase do Gabigol é ruim, mas tem o pênalti. A fase do São Paulo não é muito boa, tem um confronto fácil, porém o Caleri também não tá naquela melhor fase. A fase do Palmeiras é ruim, o Estevam é muito bom de cartola, pode resolver muito fácil, mas o confronto é difícil. A gente fica naquela. Por enquanto eu vou postar no Estevão, tô gastando dinheiro com ele, então a gente vai tentar botar ele pra ser o capitão e estourar essa pontuação dele, tá bom? Vamos pra reserva e a gente vai falar de reserva de luxo. Meu goleiro reserva vai ser o Brazão, tá? Vai ser o Brazão nessa rodada. Na lateral, como tá em dúvida, deixa eu ver se o Juba joga. Se o Juba jogar, a gente vai botar ele mesmo como dúvida. O Juba joga. Tá, deixa eu ver aqui no que eu vou fazer, porque estou na dúvida. Eu vou botar o Juba. Eu falei que ia botar o Juba, eu vou botar o Juba. Acho que não vai precisar entrar o Juba, eu não vou botar ele também como reserva de luxo. Então, vamos botar o Luciano Juba aqui mesmo, tá bom? Na zaga a gente vai colocar o. Vamos botar o Vilauba, tá? Vamos botar o Vilauba na zaga. No meio a gente vai colocar o. Cadê? Saiu o filtro de dúvida. Eu queria botar o Emiliano Martins do Palmeiras. Que eu acho que pode ir muito bem nessa rodada. Emiliano Martins. E no ataque a gente vai colocar o. Cadê aqui? Eu vou botar o Eric Puga, tá? Eu vou fazer uma apostinha no Eric Puga, beleza? E meu reserva de luxo vai ser o Eric Puga. Como funciona o reserva de luxo, tá? Reserva de luxo, se o Puga pontuar mais do que qualquer um dos três atacantes, tá? Ele vai entrar no lugar do atacante que pontuar menos. Claro, se ele pontuar mais do que um dos três atacantes, ele vai entrar no lugar de um dos três, tá? Tipo, o Caleri pontuou 2, o Gabigol pontuou 3, o Estevam pontuou 4. Ele vai entrar no lugar do Caleri que pontuou 2. Caso ele tenha feito mais de 2 pontos, é claro, né? Então, o Puga fez 3 pontos, o Caleri fez 2. Vai entrar o Puga que fez 3, entendeu? Então tem essa substituição de forma automática no time, tá bom? Então esse ficou o time, gente. Ficou um time custando 91 cartoleta, sobra 19, acho que tá muito bom. Eu tinha feito um time até com mais barato, mas eu vou arriscar no Estevão, nesse time aí. E vamos que vamos, tá bom? Então, gente, esse foi o vídeo. Deixa o like, se inscreve, compartilha se você gostou do vídeo. Próximos vídeos do Cartola eu vou tentar trazer com mais tempo, tá? Foi um erro meu essa semana mesmo, não ter me planejado melhor para trazer o vídeo, tá? Mas vamos trazer o vídeo com mais tempo para vocês consumirem no meu vídeo, para vocês pegarem as dicas e ficar mais tempo no ar também, que ajuda aqui o vídeo, né? Mas é isso, gente. Muito obrigado por assistir até aqui. Deixa o like, se inscreve, compartilha se gostou do vídeo. Segue lá no Insta, do Forigo. Sempre posto quando sai vídeo novo, né? Sempre tá lá o link avisando vocês, tá bom? E é claro, ativa o sininho aqui embaixo também, que daí você não precisa me seguir no Insta se você não quiser. Você apenas recebe a notificação do vídeo no seu celular, beleza? Então, gente, valeu, falou e tchau, família.